Muito bem, eu quero conversar um pouco com você sobre como entender ou interpretar o livro de Apocalipse. Este é o último livro da Bíblia a ser escrito. Foi escrito pelo apóstolo João no final do primeiro século, dentro de uma perseguição atroz que desabou sobre a igreja primitiva. Desde que Nero, o imperador romano, incendiou a cidade de Roma e colocou a culpa deste crime nefasto sobre os cristãos, é que começa uma perseguição avassaladora sobre a igreja. Os cristãos foram crucificados, queimados vivos, mais tarde jogados às feras, um verdadeiro banho de sangue. O apóstolo João foi o último representante do colégio apostólico que sobreviveu a essas terríveis perseguições mundo afora. E ele, já velho, sendo pastor em Éfeso, foi deportado para uma colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, para trabalhos forçados. E quando estava ali, o Senhor revelou-se a ele, o Cristo glorificado, e deu uma ordem para que ele escrevesse e enviasse às igrejas da Ásia. E então, esta obra, que é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é a consumação da história, contém este grande propósito e plano de Deus de conduzir a história à sua consumação. Há muitas pessoas que têm medo do livro de Apocalipse, nunca o leram, porque acham que o livro trata de tragédia. Quando você escuta um noticiário hoje, as pessoas dizendo, olha, aconteceu um fato apocalíptico, e as pessoas logo associam isso a uma grande tragédia. O livro de Apocalipse não trata de uma grande tragédia, mas da vitória de Cristo, da consumação da história. O livro de Apocalipse, alguns acham que é difícil de entender e é um livro hermeticamente fechado, cheio de símbolos complexos e que não poderão jamais decifrar os seus enigmas. Mas a palavra Apocalipse significa revelação, levantar a ponta do véu e mostrar aquilo que outrora não podia ser visto. Portanto, este livro não é um livro para amedrontar, é um livro consolador. É o livro da soberania de Deus, retratando para nós, primeiro, que a história não está à deriva, como um caminhão sem freio ladeira abaixo, como pensam os existencialistas ateus. A história não está dando voltas em círculos, como pensavam os gregos. A história é teleológica. Ela caminha para um telos, para um fim, para uma consumação. A vitória de Cristo e da sua igreja. Algumas pessoas acham que o livro é complexo demais e por isso não conseguem entendê-lo. E eu queria aqui abordar 4 linhas hermenêuticas que se aproximam desse livro para interpretá-lo. A primeira corrente hermenêutica é o chamado preterismo. Aqueles que olham para o livro como se ele apenas relatasse os fatos pretéritos, passados, ocorridos naquele final do primeiro século. E que o livro não tem nenhuma palavra a mais para hoje, no sentido de que não está apontando ou descrevendo nada de futuro, mas apenas olhando pelas lentes do retrovisor. Penso que esta linha de interpretação não faz jus ao livro e não traz consolo para a igreja contemporânea. A segunda linha de interpretação é a futurista. São aqueles que acreditam que de histórico no livro apenas tem os capítulos 1, 2 e 3, mas que do 4 ao 22
é apenas uma obra profética que tem uma mensagem para aquele tempo final, que vai preceder imediatamente a segunda vinda de Cristo. Também penso eu que esta linha hermenêutica não faz justiça ao livro, porque ao longo da história da igreja, desde o primeiro século, o livro foi atual e relevante. Então, resta-nos uma terceira linha de interpretação. E eu subscrevo esta linha, que é a histórica. Ou seja, de fato, o livro trouxe uma mensagem oportuna, pertinente para o primeiro século, para as igrejas da Ásia e para os cristãos daquele tempo tão sofrido pela perseguição. Mas o livro é oportuno, é relevante, é atual para toda a história da igreja. Obviamente, apontando de forma mais eloquente, vívida, para o tempo do fim, da consumação de todas as coisas. Dentro desta perspectiva de interpretar o livro, há 4 correntes de abordagem do livro, que nós chamamos de pós-milenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e amilenismo. O amilenismo, ou melhor, o pós-milenismo, que foi muito forte no período das missões modernas, entende que o milênio não é literal. Ele entende que o mundo, à medida que vai sendo evangelizado, que a obra missionária vai avançando, vai ganhando espaço. E o mundo vai sendo cristianizado, transformado pelo poder do Evangelho. E na consumação desta grande medida e avanço missionário, é que Jesus vem coroando esta cristianização do mundo. Talvez o pós-milenismo teve uma influência muito importante na inologia, mormente na inologia missionária da igreja. Grandes expoentes da teologia foram pós-milenistas. Mas penso que esta corrente tem dificuldades, por exemplo, conforme o Dr. Mark Lloyd Jones pontua, de explicar quando Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Parece-nos de que o tempo do fim será marcado por uma grande apostasia, pelo abandono da verdade, pelo esfriamento do amor, pelo recrudescimento das guerras, das catástrofes naturais, terremotos, maremotos, tsunamis. Então, penso que esta corrente, embora tenha oferecido grandes contribuições para a história da igreja, tem as suas dificuldades. Depois nós temos o pré-milenismo histórico. Boa parte dos pais da igreja subscreviam essa linha pré-milenista. Porém, a partir de Agostinho, até a reforma, os reformadores e as grandes confissões pós-reforma, todas vieram dentro da linha amilenista. Mas o pré-milenismo histórico, sendo pós-tribulacionista, crê que a segunda vinda é única, é visível, e que Jesus Cristo vem, todo olho verá, e ele estabelece o seu reino milenar, de 1000 anos literais, aqui na Terra. Certamente, esta corrente vai enfrentar algumas dificuldades em virtude de que o reino de Cristo, ele não é um reino físico, político, geográfico. O próprio Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, é um reino espiritual. Onde Jesus governa e onde ele é Senhor, aí chegou o reino de Deus está dentro de nós. Aí você pode olhar a corrente pré-milenista dispensacionalista. Esta linha de interpretação é recente na história da igreja. Ela começa a partir de John Nelson Darby,
no começo do século XIX, na Inglaterra. Foi um grande erudito, estudou a matéria, escreveu muitos livros, as suas obras foram largamente distribuídas e hoje boa parte da igreja evangélica brasileira subscreve o pré-milenismo dispensacionalista. Quais são as suas ideias principais? Primeiro, é que ele divide a história em 7 dispensações distintas. Segundo, é que ele faz uma distinção entre Israel e igreja. Na visão dispensacionalista, em virtude da rejeição de Israel, está lá em João, capítulo 1, versículo 11, Deus abriu parênteses da igreja. Mas com o arrebatamento da igreja, volta a atenção para Israel. Terceiro, a visão dispensacionalista acredita num arrebatamento secreto, distinto da segunda vinda visível. Quarto, o dispensacionalismo acredita que haverá várias ressurreições. Quinto, o dispensacionalismo acredita que a igreja será arrebatada antes do começo da grande tribulação. É como se nós estivéssemos numa sala com 100 pessoas e apenas 10 daquelas pessoas são convertidas e, de repente, a metade da classe vai embora. Não sabe para onde vai. Foi arrebatada secretamente. E então entra o período da grande tribulação. E só então, depois da grande tribulação, Jesus volta para estabelecer o seu reino físico, literal, político, tendo Jerusalém como a sua sede de governo. É claro que esta visão enfrenta dificuldades. Primeiro porque me parece não ter muito amparo, ou nenhum amparo no Novo Testamento para essa ideia de um arrebatamento secreto distinto de segunda vinda visível. Segundo, porque Israel e igreja não são distintos dentro do propósito de Deus, porque Deus só tem um povo, conforme a teologia de Paulo em Efésios. E este povo chama-se igreja, que é composto de judeus e gentios. Com a morte de Cristo, a barreira da separação foi quebrada, o véu foi rasgado. E agora todo aquele que crê, judeu e gentio, fazem parte do corpo de Cristo, do rebanho de Deus, da igreja, dos primogênitos de Deus, daquele povo que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mais ainda, a ideia de que a igreja será arrebatada antes da tribulação me parece também não ter muito a sustentação bíblica, porque a igreja sempre foi martírica. A igreja enfrentará sim a grande tribulação. Ela não será poupada da tribulação, mas será arrancada do meio da tribulação. Me parece que este é o ensino eloquente de todo o Novo Testamento. Então, agora nos resta dar uma olhada naquilo que nós chamamos de amilenismo. O amilenismo, como disse, prevaleceu na história da igreja de Agostinho de Hipona, começo do século V, até as grandes, passando pela Reforma, as grandes confissões de fé pós-Reforma, e ainda hoje é sustentada pelos mais consistentes teólogos estudiosos, penso eu, da história da igreja. Eu preciso concordar com Anton Huckman quando disse o seguinte: o termo amilenismo não é feliz. Primeiro, não é feliz porque o A, prefixo A, é um prefixo de negação. E os amilenistas, bem como os pós-milenistas, não negam o milênio, interpretam-no de maneira diferente. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus, o dragão, a besta que surge do mar, a besta que surge da terra, a grande meretriz, da grande Babilônia, né? São figuras que representam realidades espirituais. Então,
o milênio, de acordo com a interpretação amilenista, compreende o período da primeira à segunda vinda de Cristo. Não é um milênio literal de 1000 anos, mas é o 10 elevado à 13ª potência. Então, nós já estamos vivendo o milênio. Cristo já está reinando com as almas. E veja bem que lá em Apocalipse 20, o único texto que fala do milênio, o reinado de Cristo é com as almas. Vale destacar ainda que o livro de Apocalipse é o livro do trono. A palavra trono aparece 67 vezes no Novo Testamento e 47 vezes só no livro de Apocalipse. Das 47 vezes que a palavra trono aparece em Apocalipse, apenas 3 vezes o trono está na terra, que é o trono do diabo e do anticristo. Então, o trono de Cristo está no céu. O reinado é com as almas. Cristo não vai ter um gabinete político com seus ministros terrenos despachando, tomando decisões políticas. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é espiritual. O reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. O reino de Deus é alegria, justiça e paz. O reino de Deus está dentro de nós. Então, nós entendemos que o milênio não é esse milênio de um governo político com todo o aparato de gabinete de governo sediado em Jerusalém, mas é um governo espiritual. Ainda, notem vocês que o amilenismo é pós-tribulacionista. A igreja enfrentará, sim, a carranca do diabo, a fúria do anticristo, a perseguição do mundo, e ela, que foi uma igreja martírica, é uma igreja vitoriosa. Quando você lê lá em Apocalipse capítulo 13, o anticristo vai dominar todas as nações e povos, e todos vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, aqueles que foram selados com o Espírito Santo da promessa, de tal maneira que os cristãos vão ser perseguidos, os santos vão ser perseguidos, e o anticristo vai matar muitos desses santos. Mas ao matar esses santos, os crentes, o anticristo não vai vencê-los, vai ser derrotado. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 12, versículo 11, que a igreja vai vencer o diabo pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. A intenção do diabo, do anticristo, é levar os cristãos à apostasia. Mas quando um crente prefere morrer pela sua fé, apostatar da sua fé, ele é morto sim, mas ele é vencedor. Então a igreja será arrancada do meio da grande tribulação e não poupada da grande tribulação. Vale destacar ainda que, diferentemente do pós-milenismo, o amilenismo acredita literalmente no que Jesus ensinou no sermão profético, relatado lá em Mateus 24. Ou seja, quais são os sinais que vão anteceder a segunda vinda de Cristo? O engano religioso, guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares, fomes, pestilências, esfriamento do amor, a perseguição religiosa, a manifestação do homem da iniquidade, a apostasia. Esses sinais que estão aí, eloquentemente aparecendo para todos nós. Então, o mundo não vai, conforme pensava e pensa o pós-milenismo, sendo cristianizado, até cristianizar a terra. Então Jesus vem consumando essa massa que vem para o Evangelho. Mas o sermão de Jesus vai mostrar que nós estaremos vivendo um período de apostasia. Porque a pergunta de Jesus foi essa: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então o amilenismo acredita que nós teremos sim, e estamos vendo isso,
uma apostasia generalizada, um ataque à fé cristã, uma negação dos pilares da ética judaico-cristã que mantiveram a sociedade ocidental de pé. Estamos vendo um ataque frontal a esses valores, a esses princípios, a essas verdades. Estamos no bojo desta apostasia, de tantas religiões e seitas surgindo, cada uma defendendo ser a verdadeira, quando a verdade é Cristo, quando a verdade é a sua palavra. Então, penso eu que diante disto, a melhor vertente para você entender e interpretar o livro de Apocalipse seja dentro deste viés do amilenismo. Agora, eu quero fechar minha fala para dizer uma coisa muito, muito, muito importante. Nós temos flexibilidade para sermos preteristas, futuristas, históricos. Nós temos flexibilidade para sermos pós-milenistas, amilenistas, pré-milenistas históricos, pré-milenistas dispensacionalistas. Agora, o que nós não negociamos é a doutrina da segunda vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos, do juízo final, da bem-aventurança eterna e da condenação eterna. Por exemplo, se uma pessoa diz para você, bom, Jesus não voltará. Bom, isso não é inegociável, isso é cláusula pétrea da teologia. Se alguém disser, bom, eu não creio que os mortos vão ressuscitar, não dá para negociar isso. Qualquer dessas correntes, todas creem que Jesus vai voltar, que os mortos vão ressuscitar. Também creem que haverá um juízo final. Todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus para prestar contas da sua vida. Quarto, todos creem que haverá céu e inferno, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Se uma pessoa diz, não, se a pessoa não crê em Jesus, ela vai ser aniquilada. Não, isso não se negocia. Se alguém diz para você, bom, não vai haver céu e inferno, não se negocia isso. São verdades pivotais do cristianismo. Agora, as correntes de interpretação, é possível que um seja adepto da corrente A, outro da corrente B, outro da corrente C. Nós entendemos que algumas são mais robustas, consistentes, sólidas. É por isso que eu, particularmente, aceito e adoto a visão histórica da interpretação do livro de Apocalipse e aceito o amilenismo como mais consistente dentro da interpretação, não só do livro de Apocalipse, mas de todas as Escrituras. Bom, essa é a primeira mensagem que eu estou trazendo para você, de uma introdução ao livro de Apocalipse e como entender este livro. Depois gravarei uma outra mensagem, como interpretar o livro em si mesmo. Aí nós vamos entrar no conteúdo dos 22 capítulos do livro de Apocalipse. Então fique atento, porque daqui a pouquinho estará no nosso YouTube a segunda mensagem, a como nós vamos entrar neste livro, entender este livro, compreender a mensagem deste livro, aplicar essa mensagem em nossa vida, como isso vai trazer para nós uma grande alegria, um grande entusiasmo, um grande conforto espiritual. Deus abençoe muito a sua vida e, se Deus quiser, em breve traremos a segunda mensagem do Apocalipse. Hoje eu quero conversar com você sobre a verdade mais importante das Escrituras, que retrata o verdadeiro cristianismo. Eu quero falar para você do verdadeiro amor e reportar ao texto de João 13, 34 e 35. Eu peço vênia para ler esse texto com você. E se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia acessível, vale a pena você pegar a sua Bíblia e conferir comigo. Está escrito assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também
vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É curioso que Jesus fale de novo mandamento, porque amar ao próximo é um mandamento antigo, é um mandamento da lei de Deus. O amor é o maior de todos os mandamentos. O amor é o resumo e o cumprimento da própria lei. Por isso, quando perguntaram qual é o maior de todos os mandamentos, Jesus respondeu: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isto é o cumprimento da lei. As 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos, se cumprem no amor. Os 4 primeiros mandamentos retratam o nosso amor por Deus. Os 6 outros retratam o nosso amor ao próximo. Quem ama Deus não tem outros deuses. Quem ama Deus não faz imagens de outros deuses. Quem ama a Deus respeita o nome de Deus. Quem ama a Deus tem tempo para Deus. Quem ama o próximo começa em casa, honrando pai e mãe. Quem ama o próximo não mata, não adultera, não rouba, não fala mal, dando mau testemunho do próximo. Quem ama não cobiça o que é do próximo. Portanto, quando você ama, você cumpre a lei. É o resumo e a essência da lei. Mas, quando você olha as Escrituras, você pode detectar 3 níveis de amor. O primeiro deles é amar ao próximo como a si mesmo. Quando o amor próprio é um nível e uma referência do amor ao próximo. Você ama o próximo do jeito que você ama você mesmo. Como você cuida de você, você protege a você, você supre as suas necessidades. Você busca o seu bem-estar. Assim você faz com o próximo. O amor a si mesmo é a referência do amor ao próximo. Esse é o primeiro nível do amor. Mas agora, Jesus está tratando de um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aqui consiste o fato de ser um novo mandamento. Porque vai além de amar a si mesmo. É mais do que amar ao próximo como a si mesmo. Porque Cristo, tendo nos amado, a si mesmo se entregou por nós. Ele não levou em conta a ignomínia da cruz pela alegria que lhe estava proposta. A alegria de nos remir com o seu sangue e nos dar vida eterna. Ele não foi para aquela cruz porque ele sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para aquela cruz porque o sinédrio judaico, com sua soldadesca e ardiz, capturou no jardim do Getsêmani. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu por ganância, nem porque Pilatos o sentenciou por covardia. Ele foi para aquela cruz porque o Pai o entregou por amor e porque ele a si mesmo se entregou por nós, voluntariamente. Ele foi para aquela cruz como um rei caminha para a sua coroação, ou seja, ele amou-nos mais do que amou a si mesmo. Chamamos isso de um amor sacrificial. E este é o novo mandamento que Jesus nos dá, que devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou e deu a sua vida por nós. O amor de Jesus por nós é eterno. Com amor eterno eu te amei. O amor de Jesus por nós é perseverante. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O amor de Jesus por nós é sacrificial. Ele amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. O amor de Jesus por nós é santificador. Ele nos amou para nos limpar, nos purificar, nos apresentar a Ele mesmo como noiva pura,
limpa, imaculada. Agora ele está nos dizendo que devemos amar ao nosso próximo como ele nos amou. Eu destaco três coisas aqui. Primeiro, esse mandamento é novo pelo seu exemplo. Agora nós temos um exemplo maiúsculo, supremo. Temos um paradigma perfeito, um protótipo, um modelo perfeito. E esse modelo é Jesus. Nunca houve dolo em seus lábios. Nunca houve malícia em suas palavras. Nunca houve tropeço em suas ações. Nunca houve equívoco em seus juízos. Ele é perfeito. Perfeitamente Deus, perfeitamente homem. E como ele nos amou, agora ele está dizendo que nós devemos amar uns aos outros. O padrão agora subiu de nível. A régua subiu para um nível mais alto, mais elevado. O mais alto, o mais elevado. Temos agora não a nós mesmos como padrão, mas o próprio Filho de Deus como padrão. Ele é novo mandamento por causa do seu exemplo. Mas, em segundo lugar, ele é também um novo mandamento pela sua amplitude. E ele diz que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou, que nos amemos uns aos outros. Esse amor vai às últimas consequências. Este amor é absolutamente sacrificial. Precisamos agora não apenas amar de palavras, mas de fato e de verdade. O amor não é um discurso eloquente, o amor é uma ação sacrificial. Aliás, a Bíblia nos dá alguns exemplos de que se você tiver seu irmão vindo à sua porta, necessitado de pão, de roupa, e você disser para ele, vai em paz, Deus te abençoe, e não der a ele o que ele precisa, você não ama de fato. Nem você demonstra ser um filho de Deus, porque Deus é amor. Então, tendo com o que ajudar e não ajudar, ainda que o seu discurso seja bonito, ainda que as suas palavras sejam eloquentes, você não ama de verdade. Porque o verdadeiro amor não é egocentralizado, ele é outro centralizado. Quem ama, dá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você ama como Jesus nos amou, você não apenas tem um belo discurso nos lábios, você tem uma atitude sacrificial. Você está pronto a dar a sua própria vida em favor do seu irmão. E Paulo diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo. Talvez, até alguns poderiam fazê-lo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Em outras palavras, Deus não nos amou porque viu em nós virtudes dignas de serem amadas. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, está nele mesmo. O Senhor Jesus não amou a sua igreja porque ela era perfeita, mas para torná-la perfeita. Em outras palavras, nós devemos amar o nosso irmão, não apenas por causa das suas virtudes, mas apesar de seus pecados. Não apenas por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos. Nós temos que amar o nosso próximo. Nós temos que amar o nosso irmão, como Cristo nos amou. E Jesus, sendo Deus, sendo homem, perfeitamente Deus, perfeitamente homem, é a pessoa que mais nos conhece. E apesar disso, é a pessoa que mais nos ama.
Porque às vezes as pessoas nos amam não por quem nós somos, mas por quem nós aparentamos ser. Se elas conhecessem verdadeiramente tudo que vai no nosso coração, tudo que passa na nossa mente, elas se afastariam horrorizadas. Somos pecadores. E a Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ímpios, fracos, pecadores e inimigos. Por mais nos conhecer, mais nos ama, mas isso é espantoso. E agora a Bíblia diz, nos lábios de Jesus, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, que nos amemos uns aos outros. O Senhor amplia o alcance desse amor, aprofunda o significado desse amor. Esse amor é uma ação sacrificial. Quem ama, se doa, se entrega. Mas agora, em terceiro lugar, esse amor é um novo mandamento, não apenas por causa do seu exemplo e da sua amplitude, mas também pelo seu resultado. O verso 35 de João 13 diz assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que Jesus está nos afirmando, que o que nos classifica, ou nos categoriza, ou nos apresenta de forma incontestável como seus discípulos, não é o tanto de conhecimento que nós temos, não é o discurso bonito que nós proferimos, não são os gestos grandiloquentes que nós demonstramos, mas é o amor. O amor é a prova dos 9. É quando você ama, é que você prova que de fato você é filho de Deus, é discípulo de Jesus. Portanto, o discipulado verdadeiro não é apenas uma transmissão de conhecimento. Isso é importante, precisamos conhecer. Conhecer para sermos obreiros aprovados, conhecermos para manejarmos bem a palavra da verdade, conhecermos para dar razão da esperança que é em nós, conhecermos para não sermos enredados pelos aventureiros da fé, pelos camelôs da fé, pelos falsos mestres. O conhecimento é vital. Porém, nós vamos ser conhecidos como discípulos pelo amor. Essa é a prova dos 9. Essa é a evidência absoluta. Essa é a prova mais cabal de que verdadeiramente nós pertencemos a Jesus. Nas palavras de Francis Schaeffer, o amor é a apologética final. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O apóstolo Paulo, escrevendo o maior poema e o mais importante poema sobre o amor, disse que este amor é superior aos dons. A natureza deste amor é extraordinária e este amor é perene. Você poderia ter todos os dons, os mais espetaculares, a ponto de não apenas doar todos os seus bens e distribuí-los aos pobres, mas entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Mas se isso não for motivado pelo amor, nada disso aproveita. O amor é superior aos dons. Você não é conhecido como discípulo de Jesus pelos dons que você tem e recebeu, mas pelo amor que você pratica. O apóstolo Paulo diz que este amor é paciente, é benigno. Este amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Este amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor jamais acaba. Essa é a natureza deste amor. É o amor de Deus que é derramado em nosso coração,
que agora reverbera através da nossa vida. E nisso então seremos conhecidos como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Este amor, além de ser superior aos dons e ter esta gloriosa natureza, ele é perene, porque profecias vão cessar. Conhecimento humano aqui vai ter uma outra dimensão. Línguas vão cessar, mas o amor vai permanecer. Agora tem a fé, a esperança e o amor, mas o maior desse é o amor. Porque lá no céu não precisaremos mais de fé. Lá teremos a esperança consumada. Mas o amor é o clima do céu, é o ambiente do céu, é a marca do relacionamento do céu. Porque nós desfrutaremos da vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus. E Deus é amor. E viveremos nesse clima, nesse ambiente do amor de Deus regando a nossa vida, pavimentando a nossa jornada e pautando as nossas atitudes. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. A pergunta que eu lhe faço é essa: você ama o seu irmão como Cristo ama você? Você tem se afastado das pessoas porque elas não são perfeitas? Porque elas às vezes decepcionaram você, entristeceram você? Você tem também entristecido a Jesus? Você também tem feito coisas desagradáveis aos olhos de Jesus? Nem por isso ele deixou de amar você. Não há nada que você possa fazer para Jesus amar você mais, não há nada que você possa fazer para Jesus amar você menos. Ele ama você com amor eterno e ele requer que você ame ao seu irmão da mesma maneira. Mas há um terceiro nível deste amor, que está lá em João 17. É o amor que o pai tem pelo filho, que o filho tem pelo pai. É o amor que Jesus quer que você e eu tenhamos pelo nosso irmão. Este é o amor da unidade. Não há disputa entre o pai e o filho, entre o filho e o pai. São pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus, subsistindo em três pessoas, da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Jesus é Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. E eles vivem nesta plena harmonia de amor intratrinitariano. E Jesus agora em João 17 roga ao Pai que este mesmo amor que ele tem pelo Pai, o Pai tem por ele, que os seus discípulos têm uns pelos outros. É o amor da unidade. E eu penso que ninguém melhor do que Juan Carlos Ortiz ilustrou isso num de seus livros, para retratar o que é este amor da unidade. Hoje nós somos diferentes. Temos raças diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, hábitos diferentes, manias diferentes. Somos diferentes uns dos outros. No entanto, precisamos amar uns aos outros. Então, Juan Carlos Ortiz ilustrou isso de uma maneira muito singela. Pense comigo nos tubérculos, a batata inglesa. Você arranca um pé de batatas e elas estão juntas, na mesma rama. Tem batatas maiores, batatas menores, batatas mais lisas, batatas com as cascas mais grossas. Elas estão juntas, mas elas não são uma unidade ainda. Aí o agricultor vai colher essas batatas e junta muitas batatas num saco de 30 quilos, e elas estão comprimidas, e elas estão juntas, e elas estão apertando umas às outras, mas elas não são uma unidade ainda. Tem batatas grandes, batatas pequenas, batatas mais bonitas, batatas não tão bonitas, e elas estão juntas, mas não são unidade. E aí essas batatas são levadas a uma ceasa. E aí um supermercadista vai lá, grande ou pequeno, e compra essas batatas e coloca numa glândula. E elas estão juntas lá, naquela banca do feirante, ou do supermercadista, ou da feira da rua.
Estão juntas, mas elas não são unidade. E aí a Dona Maria vai ao supermercado ou à feira e compra lá 1 quilo de batatas e bota numa sacola, e elas estão juntas, mas elas não são unidade. Aí a Dona Maria chega em casa e bota essas batatas na gaveta de uma geladeira ou num local próprio da cozinha, e elas estão juntinhas lá, mas não são unidade. Mas aí a Dona Maria pega essas batatas, casca essas batatas, cozinha essas batatas e faz dessas batatas um purê. Aí não tem mais batata grande, nem pequena, nem mais lisa, nem mais grossa. Todas elas agora estão misturadas. Elas são plenamente uma unidade. Nenhuma pode dizer, eu sou mais bonita que você, eu sou melhor do que você, eu tenho mais habilidade do que você, eu tenho mais propriedade do que você. Não, todas agora são uma só. É um purê de batatas. É isso que precisamos ser, como discípulos de Jesus. Pertencemos uns aos outros. Estamos numa verdadeira unidade. Unidade na diversidade. Não para competirmos uns com os outros, mas para cooperarmos uns com os outros. Uma verdadeira mutualidade. Eu espero que esta meditação e esta mensagem acerca do amor possa tocar o seu coração. Que você possa amar. Não meramente de palavras, mas de fato e de verdade. Recordando as palavras de Jesus. Novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus abençoe a sua vida. Você já se perguntou qual é a mensagem das cartas de Paulo? E ainda, como aplicar nos nossos dias atuais? 13 livros do Novo Testamento têm o nome de Paulo, tornando-o o maior escritor do Novo Testamento. Esses livros abordam questões centrais da fé cristã, como as indispensáveis instruções teológicas acerca da natureza de Deus, o significado do ministério e obra de Cristo, o ministério do Espírito Santo na igreja, a doutrina da salvação, o caráter cristão e a aplicação da vontade de Deus na vida prática dos crentes. Estas e outras dúvidas são esclarecidas ao longo do curso Como Entender as Cartas de Paulo. Este curso vai ensinar você sobre a vida de Paulo, que foi o maior bandeirante do cristianismo, o maior apóstolo, o maior teólogo, o maior missionário e plantador de igrejas da história do cristianismo. Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. E juntos, vamos examinar com vagar cada carta de Paulo, olhando o seu contexto, a sua mensagem e a sua aplicação para os nossos dias. Participe desta revitalização espiritual através de 11 módulos online, em que você poderá fazer as aulas quando quiser, de onde quiser, em uma plataforma acessível a todos. No final do curso, será entregue o certificado de conclusão. Você já passou por uma situação onde você chegou à conclusão que não tinha mais o que fazer? Ou você não sabia o que fazer? Ou você não tinha nenhuma força para reagir? O que fazer quando não se sabe o que fazer? É sobre esse assunto que eu quero tratar com você agora. E quero evocar aqui um dos episódios mais dramáticos na história de Judá, quando o rei Josafá passa por uma crise medonha. 3 inimigos se reúnem para formar uma coalizão para atacar Jerusalém. Moabe, Amon e Edom. É curioso que esses 3 inimigos têm um grau de parentesco com Israel, porque Moabe e Amon eram filhos de Ló, sobrinho de Abraão. Edom era da descendência de Esaú, irmão de Jacó. E aqui são, de certa forma, os parentes que se reúnem, fazem uma aliança e têm como propósito
atacar Jerusalém. Quando o rei Josafá recebe a notícia da tragédia que estava já planejada e prestes a ser executada contra Jerusalém, ele não tinha mais tempo para reagir. Os inimigos já estavam acampados em En-Gedi, às margens do Mar Morto. Precisavam apenas subir a ladeira e chegar a Jerusalém. Diz a Bíblia que quando Josafá recebe essa notícia terrível, ele conclamou toda a nação para orar, para jejuar. Ele teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor. E nessa oração, ele descreve a sabedoria de Deus, a soberania de Deus e a providência de Deus no cumprimento das suas promessas. Ele declara que Deus é soberano, que Ele governa os céus, que governa a terra, que Ele dirige as nações, que Ele não é pego de surpresa, que Ele não fica numa situação embaraçosa, que não há problema que o colha de surpresa a ponto dele não ter o que fazer. O rei Josafá faz uma oração baseado nas promessas de Deus, de que Deus havia prometido que se alguma crise chegasse, a guerra, a fome, a peste, e eles fossem para a casa de Deus e clamassem a Deus, Deus ouviria, Deus responderia, Deus livraria. E nessa conjuntura, o rei Josafá faz uma declaração em 2 Crônicas 20:12, digna de destaque. Depois dele exaltar a grandeza de Deus, ele diz: não há em nós força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele diz que não tem poder, ele diz que não tem estratégia, mas ele declara que os seus olhos estão em Deus. Então eu gostaria de trazer aqui para você as armas da vitória. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A quem recorrer? O que buscar? Então a primeira arma da vitória é a oração. A oração é o recurso que Deus nos deu na hora da aflição. É o Deus que ouve, é o Deus que vê, é o Deus que age. Não que a oração em si seja poderosa, a oração não é poderosa em si mesma. Poderoso é o Deus que responde à oração. Entretanto, Deus, sendo soberano, escolheu agir mediante as orações do seu povo. Quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. A oração conecta a fraqueza humana à onipotência divina e une o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora, o braço de Deus começa a agir. E foi o que Josafá fez. Ele clamou a Deus em oração. Mas veja que ele clama a Deus não sozinho. Há momentos em que a oração é para você entrar no seu quarto e fechar a porta. Há outra hora em que você precisa conclamar o povo de Deus para formar um grande exército de intercessão. E foi o que o rei fez. Pessoas de todos os lugares vieram para Jerusalém para buscar a Deus, entendendo que, embora eu não tenha recursos suficientes para enfrentar essa batalha, embora eu não tenha estratégia definida para enfrentar essa batalha, mas a vitória vem de Deus. Por isso eles oraram. Mas mais do que isso, diz o texto que eles oraram numa reunião onde estavam as crianças, as mulheres e os homens. A família precisa se unir para buscar a Deus. Quando a crise bate à porta, quando o problema é maior que nossas forças, quando você não tem mais a quem recorrer ou não tem estrutura em si mesmo para enfrentar a carranca da crise, é preciso que a família se una para buscar a presença de Deus. Mas ainda, eles não só oraram, eles jejuaram. E jejum é um exercício espiritual onde você se priva de determinadas bênçãos por bênçãos maiores. Quando você reconhece que a urgência do momento requer que você se abstenha do alimento, o pão da terra, para alimentar-se do pão do céu. Na verdade, jejum é fome de Deus. É abrir mão do símbolo
para o simbolizado. O pão da terra é símbolo do pão do céu, portanto, quando você come, você se alimenta do símbolo do pão do céu, mas quando você jejua, você se alimenta do próprio pão do céu. Eles jejuaram. Então, a primeira arma da vitória é oração. Não enfrentamos crises medonhas sem oração. Não triunfamos sobre o inimigo sem oração. Não conquistamos consagradoras vitórias sem oração. Mas a segunda coisa, a segunda arma da vitória é a palavra de Deus. Quando o povo estava reunido, então o Espírito de Deus falou por intermédio do seu profeta: não tereis de pelejar, aquietai-vos, não temeis, ficai parados e vede o grande livramento de Deus, porque esta peleja não é vossa, é minha, diz o Senhor. Neste encontro não tereis de pelejar. E então, quando você ora, você recebe a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus vem, ela cura primeiramente o nosso medo. Não temais. Às vezes as circunstâncias são tão medonhas que, se nós tirarmos os olhos de Deus, nós naufragamos nas águas revoltas do medo. O medo é mais do que um sentimento, é um espírito que oprime. Paulo diz: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então Deus cura, primeiramente, o nosso temor, porque o medo nos paralisa. O medo congela o sangue em nossas veias. O medo faz provisão para a derrota. Ele aposta no fracasso. Então Deus cura o medo. Mas mais do que isso, Deus faz promessas. E promessas de vitória. E o povo não teria que pelejar, que batalhar, mas teria que ver e aguardar a intervenção de Deus, a resposta de Deus. E esta é uma coisa maravilhosa, porque o rei havia confessado: nós não temos forças e nós não temos estratégias, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, quando você ora e recorre às Escrituras, há promessas de Deus para nós. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa, porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Deus é o avalista da sua própria palavra. Ele empenha seu nome, sua honra na sua própria palavra, e as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, e ele vela pela sua palavra em a cumprir, e nenhuma das suas promessas cai por terra. Então Deus está tratando com o coração do povo. Deus está trazendo garantia ao povo. Deus está trazendo quietude ao povo diante de um cerco militar, de um ataque iminente, de um risco fatal. Assim também nós tantas vezes enfrentamos lutas na vida, maiores que nossas forças. Apequenamo-nos diante do gigantismo dos problemas. Sentimos-nos vulneráveis, impotentes, incapazes. Mas Deus sai ao nosso encontro e nos fala dizendo: esta peleja não é vossa, é minha. Nesta batalha não tereis de pelejar, mas vede o livramento do Senhor. E então a palavra de Deus traz descanso, serenidade, fé, confiança, descanso em Deus. Então, nós vamos ver agora a terceira arma da vitória, o que fazer quando não se sabe o que fazer. Primeiro, você busca Deus em oração. Segundo, você ouve a palavra de Deus. Terceiro, você adora Deus. Diz o texto que diante desta revelação divina, o rei e a nação se prostrou e adorou a Deus. Você sabe que há uma diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus. Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Mas se eu vou adorar a Deus por quem Deus é, a pergunta é: quem é Deus? E aqui é preciso dizer da singularidade de Deus. Não há Deus como o nosso Deus, mas além do nosso Deus, só Ele é Deus. Porque só Ele não foi criado, Ele é autoexistente.
Ele é o Criador. Só Ele é infinito com relação ao tempo e Ele é imenso em relação ao espaço. Ele é eterno porque não teve começo nem fim. Ele é imutável porque os dias, as semanas, os meses, os anos, as décadas, os séculos, os milênios podem mudar, mas Deus não muda. Para Ele um dia é como 1000 anos é como um dia. Este Deus é onisciente, Ele sabe tudo e não é pego de surpresa. Este Deus é onipotente, Ele pode tudo e nada pode desafiar o seu poder. Este Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Aliás, este Deus é transcendente, Ele é maior do que tudo quanto Ele criou. Ele é soberano, Ele está no controle do universo. Ele é justo, Ele é bom, Ele é verdadeiro, Ele é misericordioso, Ele é puro, Ele é santo, Ele é justo. Reúne-se nele todos os atributos da perfeição. E então, quando você reconhece quão grande este Deus, quão majestoso este Deus, não há outra postura a não ser fazer o que Josafá fez, prostrar e adorar. Quando você vai para o livro de Apocalipse, anjos e homens estão prostrados para adorar a Deus. Diante dele até os serafins cobrem o rosto. Este é o Deus que nos assiste em nossa fraqueza. Este é o Deus que perdoa os nossos pecados. Esse é o Deus que nos restaura nas nossas angústias. Esse é o Deus que nos livra do mal. É o Deus que nos salva. É o Deus que nos põe de pé. É o Deus que nos dá vitória. Mas o que fazer quando não se sabe o que fazer? Em quarto lugar, diz a Bíblia que o povo louvou a Deus. E Josafá é instruído a formar um coral, um grande coral, para marchar à frente do exército, cantando louvores em alta voz, acerca da bondade de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus. E diz o texto, que tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e de Seir, e eles foram desbaratados. Em outras palavras, o louvor não é consequência da vitória, o louvor é a causa da vitória. Você não louva apenas depois que o problema foi resolvido, você louva para o problema ser resolvido. Você não louva porque o inimigo foi derrotado, você louva para derrotar o inimigo. Você não louva porque a situação foi resolvida, o problema foi sanado, a doença foi curada, o problema relacional foi resolvido. Você louva para que esses problemas sejam resolvidos e sanados. Eles não louvaram a Deus com voz alta sobremaneira depois da vitória de Deus sobre os inimigos. Eles louvaram antes da vitória pela fé, sabendo que Deus haveria de agir e agir miraculosamente. Mas eles não louvaram apenas antes da batalha. Eles louvaram também durante a batalha. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada. É no bojo da batalha, é no miolo da crise, é no epicentro da tempestade, que o povo de Deus louva, e então Deus age em seu favor. O louvor é a arma de guerra. Quando você ora, você suplica. Quando você louva, você dá o brado de vitória. Mas notem que eles louvaram a Deus depois da vitória. Louvaram antes, durante e depois. Porque quando eles olham do monte, e se você pega a geografia de Jerusalém, Jerusalém está no alto monte. E se você percebe a região onde eles estavam acampados, em Engedi, às margens do Mar Morto, é a região mais baixa do planeta Terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, de lá de cima, eles tinham uma espécie de lugar privilegiado para olhar o vale e contemplar as multidões. Era um mirante. E quando eles olham, depois de terem louvado a Deus, para o grande vale, onde havia uma grande multidão pronta para atacar Jerusalém, aqueles inimigos eram um grupo de homens mortos, de corpos sem vida.
estavam completamente aniquilados. Porque quando o povo de Deus começou a cantar, Deus mesmo, não eles, Deus pôs emboscada contra eles. E eles se lançaram contra os edomitas, e depois eles começaram a se matar entre eles. E os corpos caíram sem vida naquele vale ameaçador. Quando o povo de Deus desceu a esse vale, eles puderam recolher despojos durante 3 dias, com objetos de valor, com riquezas, com abundância de bens. E eles rebatizaram aquele vale. Era o vale da ameaça, mas agora foi rebatizado em vale de bênção. É o que Deus pode fazer quando você não sabe o que fazer. Deus pode reverter a situação. Deus pode mudar o placar do jogo. Deus pode virar a mesa da história. Deus pode dar vitória retumbante a quem achava que não tinha mais esperança de sobreviver. É assim que Deus faz. Deus cura o enfermo. Deus perdoa o pecador. Deus liberta o cativo. Deus quebra as algemas do viciado. Deus perdoa aquele que escorregou e caiu. Deus restaura o casamento quebrado. Deus faz novas todas as coisas. E o lugar que era ameaça, agora é bênção. O lugar que era prejuízo, agora é lucro. O lugar que era motivo de angústia e choro e dor, agora é motivo de alegria e de celebração. E então, diz a Bíblia que depois que eles, durante 3 dias, recolheram despojos, tesouros, daqueles inimigos que tentavam destruí-los, o terror de Deus vem sobre essas nações, porque as nações começam a compreender que só Deus é Deus. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Talvez eu esteja falando para você em cenário semelhante ao que Josafá enfrentou. Ele enfrenta uma luta maior do que suas forças. Ele confessa que ele não tem forças e não tem estratégia. Mas ele declara que seus olhos estão em Deus. Ele ora, ele jejua, ele ouve a palavra de Deus, ele adora, ele louva, ele experimenta a vitória. Quando eles retornam para Jerusalém, com festa, com música, há um testemunho aqui do poderoso livramento de Deus. Talvez você esteja lidando também com situações tão difíceis. Você não sabe o que fazer. Você não tem forças para reagir. O inimigo é numeroso. Suas armas são perigosas. O cenário é sombrio. Mas o seu Deus é o mesmo. Se você buscar em oração e jejum, se você alimentar a sua alma com as promessas da palavra de Deus, se você se prostrar para adorar a Deus por quem Ele é, e começar a louvar o seu nome por aquilo que Ele tem feito, as maravilhas que Ele tem feito, então Ele, o próprio Deus, pode tirar o medo do seu coração, pode reverter o quadro, pode dar a você a promessa: eu estarei convosco. É a presença de Deus que nos livra do medo. Dizia Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E em vez de você chegar no vale da ameaça para ser derrotado, humilhado, o vale da ameaça vai ser rebatizado em vale de bênção. E em vez de você perder vidas e bens, Deus lhe recompensará com despojos. E o retorno para casa não é humilhado nem derrotado, mas com festa, com música, com celebração. O nosso Deus é o mesmo Deus. Ele nunca mudou. Ele tem o mesmo poder. Tudo quanto Ele quer, Ele pode fazer. E a minha palavra para você é esta: não se capitule ao medo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós,
quem será contra nós? A vitória para o povo de Deus. Então, quando você não souber o que fazer, busque a Deus. Ouça a palavra de Deus. Adore a Deus. Louve a Deus. E a vitória virá. E você se alegrará no Senhor. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.